Almanaque do Capitão América, número 52, foi publicado aqui em setembro de 1983. E essa é uma capa sensacional para uma edição sensacional. Assim, quando eu vi alguém postando isso, essa revista no Twitter ou Instagram, eu falei, pô, eu preciso dessa revista. Comprei online. Normalmente eu não ligo tanto para estado de conservação, mas essa eu queria a capa o mais certinha possível, assim, porque é muito legal. A Abril fez, acho que algumas edições, tem algumas coisas do Homem-Aranha com foto da cidade de São Paulo no fundo, mas essa aqui eu acho que é a que ficou mais legal. Tal. A capa original americana é totalmente sem graça, essa daqui, alguém da Abril redesenhou o Capitão América caindo desse jeito, assim, ficou muito boa. Eu tinha até perguntado pro cara lá do site da São Paulo Antiga se ele reconhecia essa região, que eu não estava conseguindo achar. Ele disse que é o começo da 23 de maio, né? Faltou ou o final dos anos 70 ou começo dos anos 80, assim. Então, assim, ficou bacana e a história dentro também vai ser legal, né? Essa primeira página aqui vai ter uma recapitulação que me ajudou muito, porque eu não estava acompanhando as inteiras, que ele fala, né, o Capitão América estava enfrentando a Força Nacional, que era um grupo neonazista americano, tinha usado um gás mental para controlar ele, daí o Demolidor salvou o cara e esse grupo estava num dirigível para descarregar esse gás para controlar toda Nova York e tal. Aí começa a edição aqui com o Capitão América caindo, porque tava ele e o Demolidor pilotando o Teco-Teco que foi atingido lá por tiros e tal, e então ele não conseguiu pular no lugar certo aqui, e ele não consegue alcançar o dirigível na queda, assim, né? Então por isso tem essa cena assim dele caindo. Aqui é muito legal que tá o Demolidor cego, né? Dirigindo o Teco-Teco, mas usando o radar dele. Beleza, né? Talvez até faz sentido. Aí ele consegue jogar o bastão dele lá enquanto o Capitão América tá caindo para aquele bastão que solta um fio assim para se agarrar nas hastes do prédio e amortecer a queda, né? E o Demolidor lá aterrissa umas caixas de madeira, uma coisa assim. E nisso está lá o chefão lá dessa Força Nacional. E outra coisa curiosa dessa edição é que ele estava controlando o que seria o Capitão América falso, que surgiu nos anos 50, assim. Quando a Marvel reintroduziu o Capitão América, ela explicou que aquele Capitão América que ela tinha usado lá nos anos 50 era só um falso e tal. E depois ele tinha sido mandado lá para um hospício, algo assim, só que esse hospício era controlado por esse cara aqui, que começou a experimentar com ele o lance do gás de controle e tal. Então, só que depois o Capitão América ele pega lá um jatinho dos Vingadores e vai lá no dirigível enfrentar o cara. Esse aqui que seria o Capitão América falso, ele se incendeia assim para tentar proteger o outro cara, porque totalmente controle da mente, assim. Então, em teoria, ele morre. Não sei se ele vai aparecer depois em alguma outra história. E aqui ele, no meio da luta aqui contra a Força Nacional, ele tinha quebrado umas costelas naquela queda, então estava meio baleado, mas consegue fazer o dirigível cair e ele prende aqui o cara ele não queria morto, né? Queria esse cara julgado lá pelos crimes, então. Então, uma história cheia de ação, né? Eu acho que essa cena da queda que inspirou a Abril a fazer essa montagem. Ou talvez pegava, às vezes, tinha aquele filme tosco do Capitão América do final dos anos 70, então às vezes eles podiam puxar um pouco para usar foto, né? Puxar um pouco para o público da TV e nos quadrinhos, né? Acho que o Hulk teve algumas capas usando foto também, porque o seriado dele fez bastante sucesso. Aquele filme do Capitão América nem tanto, né? Era tosco, mas qualquer propaganda valia. Aí aqui tá lidando com o que acontece depois dessa história, né? Como o Capitão América tinha sido controlado, aparecia lá defendendo o nazismo, ele teve que explicar a situação e tal. E aqui uma repórter mostra assim que a Sharon Carter, ela também estava sendo controlada lá pelo grupo e na edição anterior ela acabou se matando, assim, que todo mundo desse grupo, quando queria se matar, ele acendia lá um pavio e queimava todo, assim. Então ele fica arrasado, porque perde a namorada dele. Ela não vai morrer mesmo, né? Mas mais pra frente, uns anos depois, ela aparece de volta, morre de novo, aquelas coisas, quadrinho. Aí que ele vai recomeçar a vida dele e tal. Ele tá meio tristonho e tal. Só que o engraçado é que o recomeçar da vida dele não é ele
abandonar o Capitão América, embora ele pense nisso, tal, ele fala, vou sair aqui do apartamento que eu tava e ir para um outro apartamento, assim. Não faz muito sentido, mas ok. Isso aí, só trocou de casa. Mas aqui é legal que ele vai conhecer o pessoal da vizinhança, todo amigável, tal, daí ele encontra uma sobrevivente de campo de concentração que fala, poxa, você me lembra de alguém? Aí conta a história de quando ela estava para ser morta lá num campo nazista, assim, vai aparecer o Capitão América na época da Segunda Guerra Mundial lá, para salvar todo mundo, tal. Então fica legal com essas cenas aqui de flashback e tal. E aí termina essa parte do Capitão América, fecha assim esse arco. E, bom, vamos aqui, vai ter E a primeira história a segunda história aqui vai ser a primeira aparição dos defensores. Eles não começaram numa revista própria, né? Acho que tinha uma revista tipo Marvel Apresenta, alguma coisa assim. Aquelas, como o mercado até o começo dos anos 80 era só banca, né? Então a Marvel, quando ela precisava introduzir novos heróis, ela não criava uma revista do nada, assim. Ela tinha esses títulos genéricos, periódicos, assim, onde ela introduzia novos personagens e times, assim. E aqui surge os defensores. O Doutor Estranho tá lá, tomando um chazinho e tal, e ele recebe um chamado e descobre que um vilão dele, lá, um cientista, tava morrendo e tal, e ele falou, não, mas vou morrer, mas eu vou fazer todos os arsenais nucleares do planeta explodir, porque no nosso último confronto eu fui banido lá acabei caindo numa dimensão que me deu acesso a outras tecnologias e tal, e eu vou me vingar de todo mundo, agora que eu tô morrendo aqui no hospital. Parece que ele tinha sido atropelado, uma coisa assim. Daí o Dr. Estranho fala, pô, ferrou, vou ter que ir até a fortaleza dele pra interromper esse equipamento, né? E aí, como tinha muita coisa de tecnologia, né, para ele derrotar, ele convoca lá quem que ele encontra poderoso pelo caminho, né? Então fica essa diferença assim, entre ele, mago, e os outros seres que são poderes físicos, assim, né? O Hulk e o Namor sempre chato, nervoso, de bronca com a vida e tal. Ele tenta chamar o surfista aqui nessa edição, só que o surfista caiu lá tentando romper a barreira, estava desacordado, então ele deixa para lá. Mas seria um teaser, né, para edições futuras, assim. Então eles vão lá, invadem lá a fortaleza do cara, e o cara vai ter tipo uma consciência mecânica lá que vai automático. Na verdade era uma armadilha, porque ele sabia que o Dr. Estranho ia levar um pessoal com grande poder físico e essa galera ia quebrar lá uma proteção que tinha e ia acabar detonando de qualquer jeito essa máquina do juízo final dele. Só que o Dr. Estranho ele joga uma magia e fala, não, peraí, quando faltam 5 segundos eu vou jogar uma magia aqui. Deixa o tempo devagar e vai levar milhares de anos. Tá? É engraçado que ele não desativa o negócio, né? Só deixa lá em stand-by por milhares de anos. Tal. Mas essa história aqui é do Roy Thomas, né? E, assim, as coisas nessa época não... Para não ter aquela coisa de precisar fazer 6 edições, puta enrolado e tal, eles resolviam rápido mesmo, né? Tanto a criação do grupo quanto a resolução da história não tinha muita frescura, meio sistema assim de história igual de filme pornô, né? As coisas vão acontecendo, o pessoal se encontra e é isso. Sessãozinha de cartas, e fechando essa edição tem um Marvel Team Up do Homem-Aranha e Luke Cage, e outra coisa bem bacana que é desenhada pelo John Byrne, né? E escrita pelo Claremont e Ralph Macchio, mas a arte é do John Byrne. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos dele da Marvel, assim, final dos anos 70, né? 77, 78. E a arte dele aqui tá muito legal, muito detalhista, aquela coisa de artista quando tá começando, né? Que enche de detalhe, né? Você vê que depois o John Byrne, para desenhar 5 histórias por mês, assim, a arte dele continua sensacional, expressiva e tal, mas ele não vai jogar tanto detalhezinho assim, igual tem nesses quadrinhos, mas quando você pega qualquer artista quando ele está fazendo as primeiras edições da Marvel, não os atuais, né, mas os antigos, quando eles estavam fazendo as primeiras histórias da Marvel, é cheio de detalhes o desenho, né, o pessoal dá alma, assim. E aqui já é
é muito bom mesmo os desenhos de John Byrne nessa edição, assim, tem cheio de cenas de ação, porque tá o Homem-Aranha e o Luke Cage, eles começam a história nessa baladinha aqui, meio embalos de sábado à noite, e aí eles são atacados por um pessoal que tá tacando fogo nos negócios, nas empresas que não pagam proteção para eles, né? Então eles vão enfrentar essa galera. É legal que tem cheio dessas cenas de prédio caindo, explosão e tal, e o Byrne desenhou de um jeito bem legal. Então é uma edição muito bacana mesmo e vai ficar como sendo uma das preferidas da minha coleção.